Eu passei 30 anos dentro do mundo corporativo com as pessoas falando assim, Andréia, o que você acha? E eu falava o que eu achava. E toma toco quando eu falava o que eu achava. Eles confundem feedback com correção de tarefa. Quanto mais a gente se sente inseguro, também maior a nossa necessidade de controle, né? A escuta é muito ruim. A gente não veio de fábrica com o chip da escuta. Você quer saber se você é um entupidor de pipeline? Veja como é que você gasta seu tempo. Platão dizia assim que o maior atributo de um líder é não querer ser um líder, né? Quando você quer esse lugar e você não entende o que de fato, é requerido desse lugar e 2, qual é a missão desse lugar, é aí que você dá com o burro na água. Porque ser líder é realmente assim, é uma missão. É algo que é extremamente nobre e desgastante. Tem a ver com o valor da liderança e não com o cargo da liderança. O primeiro passo da liderança é liderar a si mesmo, né? E vamos combinar que o único lugar que o esforço é válido é no banheiro. Não é porque eu amo andar de moto que eu vou ser feliz sendo motoboy. A gente não tá falando de amor, a gente tá falando de competência. Feedback não é presente. Feedback é feedback, presente é presente. Você tira o chapéu pro RH estratégico? Ah, chega, preguiça, não. Que legal, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, esse espaço que a Carreira Miller abre para conversas assim, muito especiais. Eu vou dizer que eu, como o anfitrião, eu me sinto assim, feliz demais, porque cada conversa me ensina tanto. É um negócio maravilhoso. E a gente compartilha isso e tem muitas pessoas que ouvem com a gente e também tem essa mesma oportunidade. Eu me divirto demais. Ainda que tivesse eu e o convidado e nenhuma divulgação, isso aqui já seria muito doido. Feliz demais mesmo. A convidada de hoje, aliás, eu já tive uma lição, porque a gente fez uma conversa antes e eu falei, cara, que pena que a gente não gravou essa conversa. Então vamos fazer hoje. É muito 10. A convidada de hoje começa lá com o Jorge Feliciano. O Jorge Feliciano indicou o Eugênio Mussac, que indicou o João Cordeiro, que indicou a Natália Dalmas, que falou assim, vocês precisam conhecer essa mulher que me ensinou muito e me ensina muito. Aí eu falei, nossa, é pra já. Essa corrente foi um negócio totalmente despretensioso, mas que tá tomando uma forma que eu tô me divertindo. Bora, então eu quero dar uns recadinhos rápidos, antes de trazer já a convidada pra gente iniciar essa conversa, tá? Vamos lá, ó. Se você está nos vendo pelo YouTube agora, então se inscreve no nosso canal. A gente toda semana tem muito conteúdo, a gente grava webinars, a gente grava os próprios podcasts aqui do Quinto Dia Útil, mas a gente fala muito, obviamente dentro desse campo de remuneração, mas aqui no podcast é um espaço muito aberto, né? A gente traz convidados de todas as linhas, assim, porque a gente quer gente que pensa diferente, cara, para contaminar no bom sentido essa área que a gente vive. Então, é por isso que aqui a gente dá um tiro assim para cada lado e a gente tem colhido coisas maravilhosas, tá? Então, se você estiver aí no canal, se inscreve, porque toda semana você tem notificação, tá? Aperta o sininho também. Eu já ia falar pra você sentar o dedo nesse like aí, mas se você não quiser, deixa pro final que eu tenho certeza que você vai sentar o dedo nesse like, tá bom? E se você tá nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer e tal, sempre tem um botão follow, porque eles também te notificam quando tem conteúdo novo. Então, chega de conversa, vem pra cá, Andréia Krug. Seja muito bem-vinda. E aí, Emerson, como é que você tá? Andréia Krug, tá, rapaziada? Termina no G. Eu não sou parente do Fred, ele é Kruger. Tu não acredita, André? A gente conversando aqui, eu vim gravar sábado aqui, e eu falei, eu vou entrevistar a Andréia Krug. Daí ele falou assim, pô, você não vai fazer piadinha com o Fred, não. Daí eu falei, cara, ela é tão de boa que eu não sei. Olha lá. Olha, eu não sou Kruger, mas que eu toco terror, você vai ver só. Cara, eu vou dizer que aquele bate-papo que a gente fez antes, eu te achei 10, sabe, assim, e eu não gosto de apresentar o convidado, porque senão fica uma caixinha, eu deixo que o convidado diga quem é ele. Depois de 1 hora de conversa, a gente acaba tirando umas conclusões. E a Andréia, gente, eu vou dizer pra você, é uma pessoa que fala o que pensa. Então, meu amigo, acabou. Se eu pudesse dar uma descrição, é essa. E agora, deixa ela falar o que ela desejar. Seja bem-vinda. É tipo isso, né? Eu brinco que eu não me formei, eu me deformei em psicologia, né? Porque a gente começa a olhar as pessoas assim, tudo meio esquisito, coisa e tal. E eu sempre fui esquisita, desde pequenininha, né? Eu nunca brinquei de boneca, eu brincava de montar e desmontar rádio, eu usava quichute, sempre fui assim, dessas mais assim, e não podia ser diferente. Fui fazer psicologia e cismei que eu queria trabalhar com RH quando RH não existia. O que muito
quando muito tinha, você tinha uma área de DP. Mas eu consegui, né? Fiz aquela carreira super tradicional, né? Falando em remuneração, eu fui estagiária, trainee, júnior, pleno, sênior, ocupei até posições de diretoria de recursos humanos. No começo da minha carreira, eu achava que eu era uma coveira organizacional, porque eu comecei a fechar empresa, mas graças a Deus me redimi e fiz muito startup de empresa também, né? Durante algum tempo, quase que fui a rainha de telecom, porque fiz startup do que é a Claro, fiz startup do que é a TIM, fiz fusão de Telemar com Oi, depois de Oi com Brasil Telecom, e foi aí, inclusive, nesse momento que deu uma pirada no cabeção e eu repensei a minha própria carreira e decidi pular para o outro lado do balcão, quando eu me tornei consultora, né? Foi no ano pós-fusão, que foi um ano muito duro, muito difícil. Eu percebi que eu tinha me afastado completamente daquilo que tinha me levado para ser RH, e aí foi quando eu repensei e mudei de lado de balcão. Tive só uma recaída em 2015, que eu assumi um convite, né? Resolvi aceitar para ser diretora de RH da Sapori. Eu sou carioca, acho que já deu para perceber pelo sotaque, e eu ficava me dividindo entre Campinas, onde é a sede da Sapori, e a Vila Olímpica, porque a Sapori ela ganhou justamente a licitação, a concessão da alimentação dos atletas dentro da Vila Olímpica, e enfim, né, ia lá, ia cá, mas aí, sabe, o coração já tinha virado coração de consultora e eu resolvi realmente, entreguei a Olimpíada, entre Olimpíada e Paralimpíada, cantei para subir. E você falou assim, você fala o que pensa. Foi justamente por isso. Eu passei 30 anos dentro do mundo corporativo com as pessoas falando assim, Andréia, o que você acha? E eu falava o que eu achava. E toma toco quando eu falava o que eu achava. Quando eu virei consultora, eu falo o que eu acho e ainda ganho para isso, entendeu? Então... melhor do que isso, impossível. Cara, é muito 10 isso que você tá falando, porque a licença poética que o tempo nos dá, né? Você sumiu aqui da minha tela, mas não foi aí não. Você sabe que o Robinson, que é o fundador da carreira também, ele sempre foi um cara na lata, assim, né? E aí eu às vezes olhava e falava, cara, quanta sinceridade, bicho. Mas você sabe que a lição, Andréia, que eu disse que você já me ensinou num bate-papo, foi que tem momentos que a gente tem que ser assim. E eu acho que a característica do brasileiro é, às vezes, de ser um pouco mais... vamos contornar, vamos tentar ao máximo não chatear quem tá do lado de lá. E eu não sei o quanto isso é bom, sabe? Se tem algo de bom nisso, porque... eu não sei, cara. E aí tu me ensina, porque, assim, como líder... Às vezes eu contorno demais para dizer certas coisas, pensando se eu vou chatear, mas quando na verdade talvez eu tire a oportunidade da pessoa se desenvolver, sabe? De mudar algo na vida dela. Então assim, eu não sei, mas eu acho que isso faz bem pra caramba. Talvez a gente tenha que saber lidar com a sinceridade, né? Isso, né? Eu brinco, né? O brasileiro, ele é absurdamente relacional. Isso remonta lá, vai para Casa Grande Senzala que você começa a entender isso, o país do jeitinho, o país do pequeno poder. E aí, quando você vai para as grandes organizações, né, você tem a síndrome do gestor Lula, né, que é ter 100% de aprovação no Ibope. Como se isso fosse possível, né? Nós somos um povo, na essência, os latinos, de uma forma geral, o brasileiro, ele eleva isso à 18ª potência, absurdamente relacional. Eu não sei se isso aconteceu no momento que cortou o mundo no Equador, eu não sei se isso veio embarcado em Santa Maria, Pinta e Nina, mas o fato é, a gente gosta de beijo, a gente gosta de abraço, a gente gosta disso tudo, e a gente fica com muito medo de endereçar a conversa difícil, e é exatamente isso que você falou, né? A grande encrenca do feedback, que por mais que o mundo seja ágil, a gente ainda é humano precisar do reconhecimento e aprovação do outro, é que no feedback é totalmente descasado o que é a minha intenção do que de fato é a minha ação. Eu estou super bem intencionada, eu quero fazer da melhor forma, só que há um descasamento nessa história, por melhor que seja a minha intenção, muitas vezes a minha ação não corresponde à minha intenção. E quando o outro não me diz isso, eu vou continuar fazendo, estou achando que eu estou mandando bem, não é nem que eu acho que eu sou, eu tenho certeza, ninguém está falando nada, né? Então eu sigo fazendo esse tipo de coisa. E aí é que mora a encrenca, né? Essa natureza relacional faz com que os gestores
eles tenham muita dificuldade de dizer para a pessoa. Eles confundem feedback com correção de tarefa. Agora, então, no mundo ágil, one-on-one, que virou follow-up, e aí, na realidade, o nego está achando que é feedback e não é feedback, porque feedback é sempre sobre comportamento, mas ninguém tem muita coragem. É muito difícil, né, de falar de uma forma assertiva, sem ser agressivo, por exemplo, um comportamento de arrogância de alguém, né? Então, são coisas que são muito complicadas para a nossa humanidade, para a nossa latinidade. Bem, bem, bem complexo mesmo. Nossa, você fala uma coisa que é incrível, cara. E aí você começa já direcionar o problema. E é uma coisa realmente. Então, eu acho que isso não deveria ferir o relacionamento, porque a gente tem até uma confusão sobre isso, né? Hoje, principalmente, tem um sul-coreano que é o Bin Yu-Shu Han. Eu não sei se eu consigo falar o nome dele direito, mas ele fala, é um filósofo, um maluco, né? Mas ele fala muito disso, desse antídoto que a gente tem, desse anticorpo que quer na verdade, controlar o que vem contra ao que a nossa mente pensa. Então, alguém diz algo que é contrário ao que eu penso, cara, eu vou evitar, vou te cancelar, tal. Alguém... Então... Isso tá dentro, eu não vou dizer que é o brasileiro, todos nós temos isso, não à toa, olha os americanos polarizados também, então falam assim, você volta desse lado, não fala comigo, etc, acabou a amizade, porque as amizades e os relacionamentos verdadeiros são assim, são aqueles em que a gente diz a verdade, cara, pô, tu é meu amigo, é por isso que eu tô te dizendo isso, porque talvez se você não fosse meu amigo, eu deixava essa barca rolar e falava, eu não vou criar um atrito aqui agora não, porque não vale a pena carregar essa, então é quase que o contrário, né? Exatamente, né? E tem uma coisa, né? Quanto mais a gente se sente inseguro, também maior a nossa necessidade de controle, né? Então, essa questão vem muito por aí. E o controle, ele tem a ver com a certeza, né? Eu brinco, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Mentira, tem gente que só é feliz tendo razão. E até quando fala, eu morro de rir, porque assim, se balança todo, né? Quando a pessoa acha que tem razão, ela fala se balançando. Então, porque veja bem, né? E aí vai nessa, e fica realmente uma queda de braço para provar quem está certo, para que na realidade é o pequeno poder, é o controle, é esse tipo de coisa que faz parte da nossa humanidade. Se você não nasceu em Marte, se você nasceu no planeta Terra, você vai ter essa encrenca. A gente só tem um jeito de minimizar essa encrenca, é quando a gente assume que a gente é assim. Porque quando a gente assume que a gente é assim, aí a gente, peraí, deixa eu pensar. Se eu não estou agindo de uma forma que eu não deveria, de uma forma muito, às vezes até mesmo reativa em relação a uma questão, né? A escuta é muito ruim, a gente não veio de fábrica com o chip da escuta. Apesar de ter 2 ouvidos, hein? Né? É muito doido isso, cara. Fala pra caramba. Todo mundo que eu falo, você é bom de escuta? A pessoa fala assim, sou. Aí eu começo a fazer uns exercícios, umas provocações, aí a gente sai do outro lado, realmente preciso melhorar. Por quê? Porque não é da natureza da gente, mesmo vindo de fábrica com 2 ouvidos. A gente tem 2 ouvidos, mas a gente não tem escuta. A escuta é um processo de sinapse, de neurociência, não tem a ver só com a questão, vamos dizer assim, anatômica do ouvido, não. E essa escuta que eu falo, ela é muito ruim nas pessoas. Muito. Você sabe, esse cara que eu disse, esse sul-coreano, ele quer trabalhar justamente isso, porque não é fácil, cara. Você sabe que, olhando pelo o lado bíblico, assim, por exemplo, que eu gosto muito, né? Aí tem o Apocalipse, ele trata lá no finalzinho, por exemplo, o cara tá tendo, o João ali, tendo uma revelação, um sonho e tal, e um deles, ele comeu um livrinho que é muito amargo e ruim de engolir, né? A associação disso é justamente essa, quer dizer, você digerir algo que vem tratar do teu ser é muito ruim, cara, é muita cabeça no travesseiro, mas você tem que dar esse tempo para digestão. O fato é que quando a gente coloca algo ruim na boca como uma criança, o que você tem? Cospe aquilo, tipo, não engole, cara, não dá margem para aquilo tentar transformar o teu ser, né? Pô, e aí cria um ser humano meio difícil, assim, né? Porque eu vejo que a velhice tá no momento em que você para de aprender ou questionar qualquer coisa dentro de você, assim, né? E aí, você chega nessa aí, você fica velho com 20 anos, com 22 anos. A gente tem velhos, assim. Pessoas inválidas dessa idade, você fala, pô, não, cara, essa idade era pra você estar voando, questionando muita coisa, meu, né? Então Andréia, você está direcionando o nosso podcast, porque a gente queria falar muito de feedback. E esse é um assunto super polêmico. E eu acho super legal, porque a conexão que você teve com a Nath,
Aí eu quero que você conte um pouco. Um dos teus clientes é a Rede Globo, né? Isso, então, isso. Não sei se eu posso falar alto ou não, porque brincando que você fez a seleção, depois eu quero que você conte um dos jobs que você já fez lá dos jornalistas, e aquela passeata toda. Foi essa mulher que me contratou, o cara com o microfone da Globo ali e tal. Você falou, pô, fala abaixo, senão eu vou tomar porrada. Já passei sufoco, já pensou, quase que apanho, né? Mas conte aí, como que é essa? Hoje, então, a Globo é um dos teus clientes, e eu sei que você está muito envolvido em muito projeto lá dentro, né? E amo, tá? Perto de mim ninguém fala mal, não. Perto de mim ninguém fala de que é Globo lixo. Primeiro porque eu conheço as coisas lá de dentro e digo isso de boca cheia, né? É um cliente que me paga corretamente. Eu conheci pessoas lá dentro que são interlocuções inteligentíssimas, que sempre me esticaram e me desenvolveram. E eu sei a seriedade com qual os processos lá dentro são feitos, o respeito que ele tem pelos funcionários e pelas pessoas. Então eu realmente sou fanzoca da empresa. E eu conheci a Nath justamente porque eu ministrava um treinamento lá chamado Ferramentas Essenciais na Gestão das Pessoas, né? Quando começou todo um processo de transformação que ele já vem fazendo ao longo dos anos, e esse treinamento nada mais era do que a jornada do ciclo de vida do colaborador, né? Como é que eu faço a escolha, como é que eu seleciono, o que está envolvido nisso, tem técnica, não tem, como é que eu gerencio o dia a dia, como é que eu comunico, como é que eu desenvolvo, como é que eu dou feedback, e se nada disso funcionou, eu tenho que aprender a desligar, porque a relação entra aí também, né? Existe muita empresa, e eu te diria que a maioria, que as pessoas não demitem, elas vão passando a mão na cabeça, porque o gestor tem medo de endereçar essa conversa. Então, por conta disso, isso vai sendo procrastinado, né? E eu fazia esse treinamento, como era Globo, e eu fazia muito com o pessoal que trabalha no entretenimento, eu bolei um roleplay com um ator, né? Então a gente fazia o treinamento, eu já tinha um ator que eu tinha treinado, e ao longo de 2 dias a gente percorria essa jornada. Então ele tinha que ser selecionado, ele tinha que ser feedbackado, vamos dizer assim, e ele tinha que ser desligado. E era uma alegria a gente fazer isso, né? Era uma delícia. O ator, ele chegava na hora da demissão, né? Ele já vinha montado, aí ele entrava assim, você me chamou aqui porque soube que eu acabei de comprar um apartamento, porque soube que a minha mulher acabou de engravidar. Pra dar aquela ajuda pro cara que ia ter que ter aquela conversa. E tinha gente que travava, falava, agora eu não consigo, né? E a gente ria, era bem divertido mesmo. E o principal, além de divertido, as pessoas aprendiam muito. E a Natália foi uma das pessoas que fez esse treinamento. Depois eu até fiz um reforço de feedback, ela também participou. E quando ela resolveu montar a alma do negócio, a gente começou a trocar figurinha, e eu tenho a maior honra de ter participado desse projeto. Legal. Um pouco junto com ela, né? Pô, ela guarda o maior carinho, porque quando ela disse, né, foi numa época que ela entrou com essa missão de liderar um time ali, então ela carregava muita dificuldade, porque a gente até diz, você pega uma faculdade de jornalismo, é uma faculdade muito direcionada, né, muito técnico ali, quase que é para ser um especialista, né, mas de repente te dão uma missão, agora tu cuida de um time de produtores ainda, que é poxa, cara, e aí ela disse que você foi, eu acho que não à toa, né? Começa aí esse relacionamento, e o projeto, por exemplo, o Alma do Negócio, você teve uma parcela, você tem uma culpa ali também, né? Tem sim, né? E eu digo, né? A minha decisão de carreira, quando eu resolvi pular para o outro lado do balcão, eu fui executiva de grandes organizações, eu passei por muita situação, dói, cara, dói. A gente quer fazer o melhor, a gente está melhor intencionado, e aí a coisa não necessariamente funciona, demitir é uma dor horrível, né? O desligamento, a pessoa perde a identidade. Eu sou Andréia do quê? Andréia Krug da onde? Essa é a pergunta que fazem para mim em qualquer recepção de organização que eu chegue. Um dia eu até falei do meu pai e da minha mãe, né? A pessoa ficou me olhando. Tu já estava assustada, mas eu já estava de saco cheio, com licença do francês, que porra é essa que eu tenho que ser de algum lugar, né? Então, aí eu falei, não é com você, sou eu, tô virada no giraia, TPM, esquece, né? Mas assim, tem um pouco disso. E aí eu me ligo realmente assim, com o maior prazer o que eu posso ajudar. São 2 missões que eu assumi: formar uma nova geração de profissionais de recursos humanos e ajudar a curar a dor da alma do executivo, né?
Já teve situação em que desse lado de cá, já com consultoria, que você ter problema com algum cliente, você não vai falar o nome do santo agora, você só pode contar o nome do milagre, porque tu vai tratar um assunto muito delicado. E tem horas, eu não sei, né, como consultor, você fala o que quer, a gente sabe o que é isso. Cara, minha recomendação pra você é essa. Você vai pegar aquilo e vai fazer se quer ou não. Mas já teve caso que você falou, não, é brincadeira, é um cliente que eu não quero mais, porque o cara não assimila a essência da coisa, talvez quase assim, vai pro lado da maldade, sabe? Quer usar isso aqui como uma ferramenta para... Já passou por casos assim, André? Eu já passei por várias, né? Eu confesso a você que eu nunca tive assim, não trabalho mais com essa pessoa, porque eu entendo que não é pessoal. Então, para mim, isso é bem tranquilo. Eu acho que a consultoria, ela me deu muito mais essa liberdade. Eu sempre tive gênio ruim, mas eu sempre soube levar muito o mundo corporativo, né? Eu brinco, né? É óbvio, né, que eu trago verdades, mas eu também sei a forma como eu falo, quando eu falo, e eu tenho muito cuidado, né? Como disse um cliente meu esses dias, você dá sapatada com amor, né? Então é um pouco disso que eu faço. Mas sim, né? Por exemplo, nesse treinamento da Globo, teve uma situação que eu acho cômica, eu choro de rir toda vez que eu me lembro. Na hora do desligamento, né? O ator entrou dentro desse jeito, né? Falando, você me chamou aqui para me dar parabéns, que a minha esposa está grávida. E o gestor que ia demiti-lo levantou, pegou o dedo em riste, apontou assim para a porta. Não, eu te chamei para demitir. Agora, vaza, vaza, vaza. E apontou a porta. Aí eu, corta a cena. Aí o ator travou, né? Porque ele falou, pra isso eu também não sei. Aí o ator olhou para mim e eu falei assim, corta a cena, vamos lá, agora eu vou dirigir essa bodega aqui. Conta para mim, por que você fez desse jeito? Porque eu fiz o que você mandou. O que eu mandei você fazer? Andréia, você disse que o desligamento eu tinha que ser curto e grosso. Eu falei, não, eu disse que você tinha que ser rápido e assertivo. Mas como comunicação não é o que eu falo, é o que você entende, então bora lá, vamos voltar e vamos corrigir. Então assim, graças a Deus eu consigo, eu mudo as coisas no meio do caminho, eu não tenho esse problema, eu vou ajustando até eu conseguir fazer a minha entrega. Mas tem sufoco, já passei por uma situação do próprio cliente alterar toda a apresentação que eu ia fazer às 9 horas da manhã do próprio dia daquilo que eu ia fazer. E vamos embora, respira e a gente continua, né? Como eu brinco, né? Eu desenvolvi um mantra. Inspira amor, expira ódio. Inspira amor, expira ódio. E assim, né? Fiz muito mindfulness na minha mind, e aí eu fui fazendo dessas coisas e fui me virando lá do outro lado, né? Cara, olha que top. Eu vou pegar esse exemplo. Porque você vai responder um negócio. Uma vez eu trouxe um cara no podcast sobre isso. Dá pra formar um líder ou um líder nasce? Eu tô te dizendo por quê. O porta dos... Eu também acho. Aí vou continuar isso porque você me deu um exemplo que tem o Porta dos Fundos uma vez fez um vídeo que falava treinando os policiais para lidar com as manifestações dos professores. Aí falava assim, o que acontece no professor? Bala de borracha. Não sei o que, é bala de borracha. Tipo assim, o cara, faltava inteligência emocional, que hoje chama inteligência emocional, mas, por exemplo, os judeus chamariam de sabedoria, ou os orientais dizem isso, né? Que é a sabedoria, é a condição que você tem de lidar com determinados momentos. Diga pra mim, então, você acredita que é isso? Dá pra ensinar esse cara? Dá. A grande encrenca da liderança está na escolha do profissional que vai virar um líder. Aí aquela história que eu sou fanzoca ainda, para mim, ainda é o que fala a minha alma, que é a teoria do pipeline do Rancharan. Né? Obviamente que as pessoas elas acabam assumindo um lugar de referência técnica à medida que elas se tornam mega especialistas. O meu primeiro cargo de gestão veio justamente porque eu era muito boa fazendo seleção e treinamento, e algum maluco achou que eu pudesse já ser uma coordenadora regional com 25, 26 anos de idade. Não preciso nem te dizer que, com licença do francês, esmerdalhei tudo, né? E inclusive quando eu me dediquei a
a ajudar os gestores no processo de desligamento foi porque eu fiz o meu primeiro desligamento e foi a coisa mais horrorosa que eu fiz na minha vida. Eu fiz tudo errado. Eu tinha que cortar, eu escolhi a menina, eu sentei na frente dela, eu fiquei o dia inteiro sentada na frente dela sem coragem de endereçar a conversa. Quando chegou 6 horas da tarde, ela virou para mim e falou assim: André, eu sinto que você tem alguma coisa para falar para mim. Só que, cara, agora eu tenho que ir embora, eu tô fazendo pós. E eu parei na frente dela e falei: eu tenho que despedir você. Chorando, olha isso, que louca, né? Completamente ridícula e fazendo tudo errado. Então, nesse momento, eu entendi que eu tinha que também ajudar. Eu fiquei traumatizada, eu saí desse cargo de liderança e eu só fui assumir um outro cargo de liderança, tinha 25, 26 anos de idade, com mais de 30, eu não queria. As pessoas me davam porque eu tinha entendido que eu era boa tecnicamente, mas eu ainda não estava pronta para gerir pessoas, eu ainda não estava pronta para gerir processos. Essa é a grande encrenca. Você pode, como referencial técnico, virar um líder de pessoas e um líder de processo. Às vezes você não consegue, às vezes você fica estabelecido nesse lugar e você vira um entupidor de pipeline. As pessoas, elas são promovidas pela capacidade que elas têm de execução. Só que elas têm que virar a chave que ela tem que orientar o outro a executar melhor do que o que ela fazia. Mas ela vai lá e desce na microgestão, faz. A gente tem um exemplo lá em cima, né, na presidência da República hoje, que é exatamente isso. O poder é meu, eu que mando, eu que faço. Porcaria nenhuma, tinha que estar orientando e inspirando as pessoas para fazer. Porque aí um bando de gente consegue fazer melhor do que apenas um. Porque é o que eu falo com os executivos que eu treino. Amiguinho, se só você sabe fazer a coisa e se eu sou acionista da empresa que você trabalha, de duas uma, ou eu desligava toda a equipe que está embaixo, porque não precisa, para que eu estou gastando esse dinheiro? Só você que sabe fazer, ou eu fazia o contrário, desligava você e deixava a equipe. Tem alguma coisa errada que não está certa. Simples assim. Cara, fantástico isso. Você sabe que eu acho que esse lance, e foi dessa caminhada, todos nós podemos inspirar, todos nós podemos ser influenciadores. Tá aí a internet que não diz contra, certo? Você pega, o cara tem seguidores porque ele influencia os seguidores, né? De certa forma, essa é, na verdade, um dos resultados da liderança, você ser um grande influenciador, né? Então, por aí tá um ponto que eu também acredito, realmente. Você pode lapidar, porque tem cara que é curto e grosso e direto. Você fala, legal, cara, mas tem momentos que você tem que ter um entendimento. Aquela inteligência, a sabedoria, é o momento de você entender que aquele cara disse isso, fala, senta aqui, cara, me conta. Que notícia, cara, só que você vai passar por um desafio ainda maior, né? Vem uma criança, mas vem um desafio ainda maior, porque infelizmente você não vai continuar mais, né? Então é um negócio de tratar, porque tem um ser humano do outro lado, cara, tem um respeito, né? Tem um... Cara, mas que missão... Fale. Mas é muito doido, né? Porque assim, você imagina como é complicado para a pessoa que foi a vida toda sendo reforçada pelo mérito da individualidade. Ela era o melhor da turma, ela tirava a melhor nota, ela vai para a empresa, ela é promovida por causa disso. Aí você chega para ela e fala assim, amiguinho, mudou tudo, não é mais isso que tá valendo no jogo? É de pirar o cabeção também, né? Então, assim, você criou um hábito, você fazer esse desapego, você virar essa chave, não é tarefa simples. É muito complicado. Você vai arrumando bengala, você vai arrumando desculpa. Não, mas eu queria ver se você tivesse aqui, como é que era. Eu ouço isso um dia sim, o outro não. Eu brinco já, eu ouço voz. Agora é o momento que vocês vão pensar, você não sabe como é que é aqui na empresa que eu trabalho. Entendeu? Porque... não vou falar qual é a empresa, mas uma empresa que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trazer o próprio Rancharan, né, para falar com todos os executivos da empresa. E eu parecia criança vendo aquele filme do cinema que você queria tanto ver, a peça de teatro. Sentei lá na frente, não sei o quê. Quando deu o intervalo, eu perguntava para as pessoas, e aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí as pessoas diziam, nada demais, ele só falou óbvio. Aí eu também, né, não sou fácil, beleza, e por que você não faz então? Né? Mas enfim, né? Exatamente, né? Aí Rancharan acabou e teve um almoço do Rancharan com todo o conselho e o C-level dessa empresa, né? E aí, eu, fanzoca de carteirinha, né? Aquele momento que você pega o radinho e você vira de eventos. Você deixa de ser desenvolvimento, eu tinha virado eventos, né? Não, deixa eu ver se o almoço tá certo. E aí, eu capturei algumas coisas que aconteceram nesse almoço. E pasme você, né? O Rancharan comentou que o Jack Welch, né? Nos áureos tempos de GE, a cada 6 meses, ele fazia uma carta de próprio punho
para cada um dos diretores, o time que ele liderava ali. O número 1 das diversas business units da GE mundo afora, que não é menos do que uma centena. A GE é um gigante, faz de lâmpada turbina de avião, então você consegue imaginar, tem na Índia, tem na China, tem no Brasil. E ele ali, a cada 6 meses, ele não mandava e-mail, ele escrevia uma carta de próprio punho. E aí os executivos que estavam presentes começaram a tentar convencer Rancharan de que Jack Welch só fazia isso porque ele não estava aqui no Brasil, que a economia do Brasil era isso, que o Brasil era aquilo outro, que se ele estivesse no Brasil. E aí eu adorei, né, porque o Rancharan falou assim, se você quer saber se você é um entupidor de pipeline, veja como é que você gasta seu tempo. Se você continua gastando seu tempo operacionalizando as atividades, estando você num C-level, para pensar se não tem alguma coisa errada, que é um pouco disso, né? Com certeza. Vergonha alheia esse momento, viu? Foi vergonha alheia. Chamada assim que você fala, o brio, né? Toca, você fala, não, já... é que nem o pai dando uma cagada, não sei, depois você já casou, você fala, pô, essa não precisava tomar mais, né? Essa aí eu já tomei lá atrás, eu tinha que ter tomado vergonha na cara. Não, cara, mas você sabe que... aliás, isso que você tá me dizendo, você tem um curso na Hotmart, não tem? Tenho. Como que é o nome dele? O título dele é inusitado, é fantástico, diga. Fudeu, virei gestor, que é um pouco disso, né? Você não sabe o que de fato é. Ainda não tem espaço, com todo mundo agile, você falou influência, eu super acredito, liderar é influenciar, não tem a ver com autoridade, cada vez mais nesse mundo, por conta dos squads, a gente vai assumir esse papel de liderança, mas ninguém contou pra gente o que ele de fato é. Ainda não há espaço nas organizações pra gente poder decidir se a gente quer ou não. Eu comecei com esse treinamento na Globo, mas eu perdi as contas de quantas empresas e quantos líderes eu acabei ministrando esse tipo de curso, né? E eu já tive líder, assim, turma de 25 pessoas, e eu começando a aula falando do contexto, o que é liderar, o que não é liderar, e o cara levantar o braço e falar assim para mim, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, crente que vinha, uma coisa, né, uma participação logo no começo, eu animadinha, como é que eu faço para desistir? Porque eu não quero. Isso aí que você está falando que é ser líder, eu não quero. Aí eu... que legal, né? Você tá aqui querendo me tirar do sério, já querendo me quebrar as pernas. Não, eu não gosto de gente, eu não gosto de ter que falar com as pessoas. E aí eu, tá, mas fala sério, você não gosta de nenhum tipo de pessoa? Nem do reino animal, vegetal e mineral? É sério, eu não gosto de gente, eu não gosto de ser líder. E como é que eu faço para desistir? Cara. Aí eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, a gente conversa no coffee break, até lá, segura a onda e me dá o benefício da dúvida e vamos escutar um pouquinho o que é ser isso. Porque o que eu ia fazer ali, parar a aula? E teu cérebro, aí eu imagino que ele divide ao meio, que você fala, pô, preciso continuar isso aqui, mas tem que resolver essa parada com esse filho, né? Aí é um negócio muito doido, cara. Muito doido, mas é porque que ele assim, e que dor que o sujeito não estava sentindo para se expor toda a vulnerabilidade dele na frente de geral. Tinham outros 24 gestores da mesma empresa presentes na sala, entendeu? Então, assim, dói. Quando eu falo que é curar a dor da alma, é porque dói. Não é simples, não é fácil, e essa conversa precisa acontecer dentro das organizações. Eu até tenho um cliente que a gente vai fazer uma coisa diferente. Agora a gente vai, na virada do ano, vai perguntar quem quer encarar o desafio da liderança, e as pessoas se inscrevem. E aqueles que quiserem encarar, a gente vai, através de metodologia de assessment, mapear todo mundo e vamos constituir o feedback, fazendo um processo de troca, e a pessoa decide se ela quer continuar naquele caminho ou não a partir do feedback do assessment. E aí, quem quiser vai ter todo um processo, inclusive de algumas coisas que a empresa patrocina, mas a grande maioria que vai ser o caminho para ele correr atrás. Sim. Né? Bem por aí mesmo. Você assistiu aquele filme Dois Papas? Não, Dois Papas, sim. O Dois Papas é legal porque o Papa, o Francisco, né, agora... Eu entendi dois patas, eu falei assim, caraca. Pô, de onde esse cara, que muda esse... Pô, nem dois, pô. O cara tá fanho aqui, ó. Mas você sabe que tem no momento ali que ele tá discutindo com o antigo Papa, né, e eles estão naquela... E aí ele fala, pô, eu não sei, cara, eu não nasci pra ser Papa, velho. É uma liderança, é uma responsabilidade muito grande. Aí ele falou assim, então você tá no caminho, que Platão dizia assim, que o maior atributo de um líder é não querer ser um líder, né? Aí você fala, e como que é isso, Andréia? Você, olhando pra essa frase, ela faz sentido? Porque
Muitos assim, eu sempre fico olhando pra isso, sabe? Eu assisto uma série, leio um livro e tal, eu tento ler um pouquinho da característica daquela pessoa que assumiu a responsabilidade, porque eu também não nasci e falei, eu quero ser um líder. Mas é exatamente isso. Quanto mais você tá ocupado, mais você dá atividade, você fala, acho que esse cara consegue liderar. Óbvio que depois ele vai saber que não sabe um monte de coisa, tem que tomar porrada, tem que encontrar você no meio do caminho, né? Mas você acredita nisso? Eu acredito, né? Porque, e aí, assim, né? Imagina, entrando dentro da cabeça de Platão, quando você fala em liderança, vem muita coisa do poder, vem muita coisa, né? Trazendo para o mundo corporativo, é um lugar muito sexy, né? Vamos combinar, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, é um pouco disso, né? Então, as pessoas, elas têm os fringe benefits, né? Que isso, então, nossa, tinha uma época que era porra do cartão de visita. Tinha uma época que era sala fechada, cadeira diferente, vaga na garagem dava puxada de cabelo e pernada, né? Então, assim, é um lugar que ele realmente traz uma condição diferenciada para as pessoas. Normalmente tem um plano de assistência médica melhor, é elegível a bônus. Então, todas essas questões que o mundo corporativo foi construindo fizeram com que esse seja um lugar de desejo de todo mundo. Então, quando você quer esse lugar e você não entende o que de fato, é requerido desse lugar e dois, qual é a missão desse lugar, é aí que você dá com burro na água. Porque ser líder é realmente assim, é uma missão. É algo que é extremamente nobre e desgastante. É como eu digo sempre, dói. Você vai errar pra caramba, mas quando você acerta, saber que você contribuiu um pouquinho que seja no desenvolvimento das pessoas, isso é uma coisa que realmente não tem preço. Não tem. Essa é a missão do líder, mas aí é esse líder que você tem que ser. E isso não tem a ver com cargo, né? Isso tem a ver muito mais com influência, isso tem muito a ver com empatia, isso tem muito a ver com querer ser exemplo, com o quanto você está afim de se doar. Tem a ver com o valor da liderança e não com o cargo da liderança, né? Sim. Tem a ver com o preço que você quer pagar também, né? Isso é muito doido. Eu concordo absolutamente contigo. Tô falando aqui, não sei o que você tá ouvindo, a gente não tá sozinho aqui, não sei que horas você tá ouvindo, porque esse podcast é engraçado, tem gente que ouve na madrugada, tem gente que ouve lavando louça, você tá lavando louça, continua aí, porque o papo vai longe. Mas eu queria lavar louça, gente, eu quero confessar isso, que eu adoro lavar louça, tá? Mas eu tava falando pra você, antes da gente começar, né, eu falei, como é que foi teu final de semana? Foi muito bom, descansei, apesar de meu moleque ter febre, isso, aquilo, outro, porque quando eu vou lavar o quintal, pô, se tem uma coisa que me relaxa, eu não sei explicar. Quando eu lavo louça, minha esposa fala, pô, tu demora demais pra lavar louça, não gosto de deixar você lavar louça. Porque é isso, eu uso daquele momento, sei lá, cara, a mente vai no... não sei aonde, né? É assim pra você também? Né? E eu costumo dizer que eu tenho meu fio terra. Malhar é um fio terra, lavar louça é um fio terra. É onde eu descarrego a coisa, é onde eu tenho um momento eu comigo mesmo. E todo mundo precisa disso, né? Trazendo isso para a liderança, né? E o Rancharan já fala isso, né? O primeiro passo da liderança é liderar a si mesmo, né? É um bicho indomado. A gente é um bicho meio... Você tem razão, cara. E não à toa, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxa, tira elástico e faça o quê? Você bota primeiro em você para você poder ajudar o outro, né? Então, isso é uma coisa que eu faço eu comigo mesma, né? Autoconhecimento é inesgotável, autoconhecimento é algo infinito e que você tem que ter muita coragem, porque dói. Eu, por exemplo, já ouvi um feedback, né, eu fui trabalhar com uma pessoa e aí as pessoas, nossa, fulano tá trabalhando com você? Nossa, fulano tá trabalhando com você? Aí na quinta pessoa que falou, nossa, fulano tá trabalhando com você, eu fui lá no fulano, falei, fulano, olha, tô aqui, comecei, já me mudei, parará, pão duro. Eu queria que você me explicasse uma coisa. Por que quando eu te pedi para trabalhar com você, era um líder que eu admirava muito, né? Você aceitou trabalhar comigo? Ele falou, não, Andréia, realmente você é uma pessoa muito abrasiva, mas eu sou muito calmo. E eu acho que essa junção fica legal. Aí isso foi 11 horas da manhã. Aí eu comecei, abrasiva.
Abrasiva. Aí lembra da história da menina que desmontava a rádio? Eu sou mecânica, por isso eu lavo louça. Eu cheguei em casa igual uma maluca, né? Eu abri o armário de produto de limpeza, peguei uma bucha e peguei o que eu achei de mais abrasivo. Graças a Deus que era um sapólio. Eu fui, joguei o sapólio na bucha, eu limpei a pia, areei a pia. Naquele momento que eu fiz esse gesto, veio toda uma compreensão que juntou cognição com emoção, que eu entendi que eu entregava o resultado, mas que o custo não estava legal. Eu arranhava. E isso foi no ano de 2005. Desde lá que eu estudo, mergulho, terapia, mindfulness, o que você pensar para eu deixar de ser um sapólio, entendeu? E até entendendo que tem um lugar meu que é uma base, que é a minha característica, que é a minha personalidade, que eu não vou conseguir mudar. Abandonar, né? Eu não abandono, mas eu consigo identificar o que começa a me tirar do sério, o que começa a tirar a minha assertividade e trazer a minha agressividade. Opa, tô nessa, 3 passos atrás. Isso é que é o grande barato. Ah, todo mundo muda tudo. Muda porra nenhuma, mudar é difícil pra caramba. Eu tô falando pra você, em 2005 eu comecei, estamos em 2021 e não consegui. Se a gente também não aceita quais são os nossos limites, a gente também não é respeitoso com a gente. E aí tem que parar com esse papo, o potencial, todo mundo tem potencial, todo mundo tem limite. Então vamos começar a falar do limite, vamos começar a falar da vulnerabilidade, vamos começar a falar do que de fato interessa, vamos falar do ser humano de raiz. Aquiles, olha o que você está me dizendo. Tem uma coisa que eu olho com um olhar assim bem crítico, e às vezes eu me seguro e talvez eu deveria ser mais sincero. Todo mundo pode tudo. É uma grande mentira, né? Mentira. Então, eu olho... E porque aí, olha como o mundo da construção de mitos faz. Nós tivemos uma moça que recentemente subiu o Everest. E aí você conta a história dela. Cara, eu acho que você deve conhecer. Perdão, eu não me lembro o nome dela agora, mas... Cara, ela trabalhou duro. Se eu não me engano, acho que ela catou latinha. Tem um negócio bem... Ela apareceu no Luciano Huck, eu vi. Esqueci o nome dela também. Fenomenal. Mas louco, tipo, então... Você olha aquilo, a construção, não é fácil subir aquela montanha, então você tem que ter treino, tem a grana, 200, 300 paus, custa aquilo ali pra você subir, legal, beleza. E aí vem uma ideia por trás, uma construção em cima disso, dizendo assim, cara, tu também pode. Aí eu falo assim, não é bem assim. Não é bem assim, porque às vezes eu vou de um negócio limitante físico mais. Às vezes eu tenho um problema respiratório que impede eu morreria, né, na subida, e não tem quando... Cara, posso fazer o que quiser. E você é um frustrado por isso? Não. Cara, a natureza me formou assim. E agora cabe, com sabedoria, entender que no natural, nesse ambiente, se eu fosse na época dos gregos seria mais fácil, essa engrenagem meu filho, não cabe aqui. Você vai andar de bicicleta no plano, mas não se arrisca, né? Então você também parte dessa linha, né? Porque acho que é uma grande mentira que vendeu hoje. Eu costumo dizer que toda moeda tem 2 lados. Né? Então é um pouco disso. Eu tenho potencial para outras coisas e tenho limites absurdos para outra, e não tem jeito. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Todo mundo tem um potencial infinito. Mentira, olha quantos gênios a humanidade teve, quantos Da Vinci, Jobs, Beethoven e Einstein. Não, você conta nos dedos da mão. Cada um pode ser o que... Para com esse papo. Isso parece Pequeno Príncipe organizacional, entendeu? Eu não aguento isso, sabe? Esse ranço humanista que de vez em quando resolve assolar as empresas. É a mesma história. Eu tenho que amar o que faço. Porcaria nenhuma, entendeu? Não necessariamente você tem que amar o que você faz, mas você tem que... O que a tua função, ela está pedindo de você é exatamente o que você tem de melhor? É isso que você tem que se preocupar. O potencial, ele vai ser extraído se aquilo que você está fazendo é o que você tem de melhor. Eu, a maluquinha aqui, quando eu morava na Macega, aqui no interior do Rio, eu tinha 7 anos de idade e eu resolvi alfabetizar todos os empregados das casas que moravam por perto de mim. Por quê? Porque naquela época, eu sou vintage, né? Eu tô com 5.6. Então, naquela época, você, para votar, tinha que saber assinar o nome. E eu resolvi ensinar eles a ler e escrever o básico para eles poderem assinar o nome, porque eu entendia que aquilo era cidadania. 7 anos de idade, presta atenção. Montei uma escolinha na garagem da casa que eu morava e ensinei 8, 10 pessoas. Caramba, quando eu estou dando aula, eu não estou fazendo essa mesma coisa que eu fazia quando eu tinha 7 anos de idade?
né? Eu brinco, meu problema nunca foi subir no palco, meu problema é descer. Então, esse é o meu lugar de conforto. Eu estudei muito para estar nesse lugar, desde técnicas de oratória até PNL, comunicação não violenta, agressiva, desagressiva, mindfulness. Eu estudo sem parar isso. Por quê? Porque eu já fazia bem e aí eu tinha que fazer isso ser maravilhoso. Aí sim, tá aqui meu diamante bruto, eu tô lapidando ele. Agora, bota a Andréia sentada num ambiente quieta. Eu trabalho com inteligência artificial, mas eu não sou cientista de dados, eu jamais seria, entendeu? Eu sou a parte que provoca para o cientista fazer a coisa. E vou muito bem assim. Se eu for fazer isso, eu vou trabalhar como? Vou trabalhar na linha do esforço. Se eu tiver que ficar um dia todo quieta, analisando tudo, isso para mim é esforço. E aí vamos combinar que o único lugar que o esforço é válido é no banheiro. Você vai ser, no máximo, o esforçado. E as pessoas não têm direito a essa dimensão de carreira. Nem você pode tudo e nem ninguém pode tudo. Agora, descobre aonde você é bom, vai se conhecer, escuta o que o outro fala para você e faz aquilo ser espetacular. Aí você tem uma chance de dar certo na sua carreira. Senão você não tem, não. E na vida, sabe, André? Eu fui fazer uma palestra numa empresa esse ano, foi um grande privilégio, assim, né? Aliás, eu falo que foi porque foi a primeira palestra remunerada. E eu sempre fiz isso, amei fazer isso. Sabe, dane-se se tinha 2 pessoas vendo ou se tinha 400, sabe? Eu gosto pra caramba. E aí foi a primeira. E um dos pontos que eu trabalho, eu gosto muito do Viktor Frankl. Você se arrebentou na psicologia. E esse cara não é tão falado, né? É a terceira corrente, assim, mas ele fala, o homem... Paráfrase do que ele escreveu lá em Busca de Sentido, o homem pode suportar tudo menos a falta de sentido. E é isso que você está dizendo. Porque o que eu quis dizer naquele dia, naquela palestra, para aquela galera foi... Você conhecer a você mesmo já é um passo enorme, porque você consegue entender, e aí vem a história da gente não vou subir a montanha, etc. Por quê? Porque, cara, eu já sei o que eu tô fazendo aqui. E não é isso que vai me deixar melhor ou mais preparado para alguma coisa. Feliz por ela. Cara, que fez isso e provavelmente era isso que ela tinha que buscar mesmo. E vambora, né? Eu vou aqui me conhecer e falo... É isso que eu gosto. E aí eu faço uma pergunta para as pessoas, diz assim, você nasceu, o que você quer ser quando crescer? E é curioso, porque as pessoas falam assim, pô, que pergunta, estamos no ambiente corporativo, você... Responda para mim, o que você quer ser quando crescer? Aí algumas pessoas começam a dizer, cara, eu queria ser professor, eu queria ser médico e tal. Tu é frustrado porque você não é médico? Aí você fala, não, passou, legal. Cara, mas o sacerdócio... Continua aí e talvez esse seja o teu propósito. Você não fez faculdade de medicina, cara, mas o Médico Sem Fronteira precisa de administrador. Entende? Ele precisa de um cara que faz gestão de salários daqueles médicos num canto. Você já entendeu que esse sacerdócio de cuidar talvez esteja dentro de você e você não tá dando margem para que isso brote, né? Então é isso, né? Fica um negócio muito... Vamos buscar lá na... E é o que eu aprendi isso. Não é porque eu amo andar de moto que eu vou ser feliz sendo motoboy. As pessoas confundem muito isso e a gente tem várias vidas dentro da nossa vida. Eu, Andréia, amo cozinhar. Quando eu falo que eu lavo louça é porque eu gosto dessa coisa. Agora, e já vivi uma cozinha industrial e admiro demais aquele chefe de cozinha, jamais poderia ser aquilo. Eu não me encaixaria naquele mundo. Então deixa eu fazer meus risotos e minhas coisas, meus filés Wellingtons no final de semana, que todo mundo acha ótimo, a gente toma com vinho bom e aí a coisa fica legal. Agora eu não preciso trabalhar com isso. Eu super recomendo a leitura de um texto, é um blog, eu sempre esqueço o nome da pessoa e é tão fantástica que chama-se o seguinte, Decidi não fazer o que amo e foda-se. Eu queria ter escrito isso, porque isso é uma obra-prima que as pessoas têm que ler isso para entender essa mecânica. A gente não está falando de amor, a gente está falando de competência, a gente está falando de soft skill, a gente está falando daquilo que a gente manda bem. É disso que a gente está falando no mundo do trabalho. É só isso. Cara, quando eu disse que ia ser uma mega lição, eu não sei se você que tá ouvindo tá sacando o negócio, mas pra mim tem sido assim um bate-papo super 10. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Já que tu, sabe, falar desse jeito, feedback é um presente, Andréia? Porra nenhuma, para com isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Ó o Pequeno Príncipe organizacional. O feedback é um presente. Aí eu pergunto isso nas minhas turmas de treinamento. Feedback é um presente? Aí já vem a resposta. Depende, né? Fala sério aqui comigo.
Você nunca pegou aquela meia que a tia véia te deu e trocou, passou adiante? Se você troca e passa adiante presente, então feedback não é presente, porque feedback você não pode nem trocar e você também não pode passar adiante. Então feedback não é presente. Feedback é feedback, presente é presente. Follow-up é follow-up, feedback é feedback. Então vamos parar de desconstruir isso. Feedback é sobre comportamento. É sobre isso que a gente fala. E não é fácil nem falar e muito menos escutar. Estamos falando de algo bastante, bastante complexo. Nossa. E aí vem de novo, né? Esse era o mote, assim, dessa conversa, que dá para ir para muitos caminhos, mas quando eu olho, essas conversas cruciais, mas nos deixam tão fortes depois. Você sabe que eu disse pra você naquela pré-conversa na semana passada, sabe? Eu já passei por umas dessas e falo assim, cara, não consigo, mas eu tenho que fazer, sabe? E cara, depois que você faz aquilo, parece que te revigora, te deixa faz uma marquinha em você e aí você olha pra aquele negócio como se fosse uma cicatriz e fala, beleza, vamos em frente porque isso precisa ser dito, sabe? E você vê o benefício no outro, assim. Concordo contigo, não é um presente. Falei porque eu gosto da tua resposta. Tem coisa que a gente só resume num palavrão, já reparou? Por mais que... adoro. Eu sou desbocada, gente. Minha mãe tentou, viu? Não é culpa das mães, não. Eu, enquanto mãe, quero deixar registrado que a gente tenta, tá? Mas não dá, não, às vezes. A minha tentou muito, coitada. Sabe, você falou uma outra coisa também, agora que você falou de um risoto tomar com vinhozinho. Se você não sabe, a gente tá gravando esse podcast exatamente agora, são 12 horas e 4 minutos do dia 25 de outubro. A minha barriga roncou aqui. Que eu não sei se o microfone pegou, os caras estão... Acho que não pegou, não é possível. Mas a hora que você falou, eu falei... Nossa, mas salivou minha boca aqui, agora eu vontade de comer isso. Mas isso eu vou te falar. Eu, enquanto gente, pessoa, ser humano e gordinha, minha boca saliva por qualquer coisa. Fique tranquilo. Nossa. Viu, tem uma série... Continuando aqui, tem um quadro. Aliás, depois eu quero ouvir de você, tá? Umas experiências legais que você teve, especialmente lá selecionando a galera do Sport TV dos entrevistadores. Esse é um caso, vou te interromper, mas esse é um caso, né? Eu fiz processo seletivo para narradores do Sport TV, né? Então, em dado momento, vamos fazer um processo seletivo de massa? Como assim? Vamos botar anúncio no próprio canal e vamos achar uma nova geração de narradores. Então, vamos embora lá fazer. Chama a Krug, que é um para-raio de esquisitice, e vambora que a gente vai fazer isso. E aí começou, né, eu como consultora, mais a turma lá de atração, né, da Globo, né, e a BP, Claudinha Jorge, amada, idolatrada, e aí a gente começou a fazer. Aí, normalmente, as pessoas que contratavam os narradores, eu fui conversar com elas. E aí, me conta, como é que você consegue identificar quem é um narrador, né? DNA. No terceiro DNA, eu falei, mas dado que eu não posso passar o cotonete por dentro da bochecha, esperar 20 anos que estão me pedindo para contratar daqui a 3 meses, vamos conversar mais sobre isso. E aí começou todo um trabalho, um mergulho muito profundo para a gente entender o que era esse perfil. Então, ele passou desde um processo de aplicação de inventários de personalidade em alguns narradores, até ir para a cabine do Maracanã, ver como é que era esse processo de narração para poder sair do outro lado com o perfil. E você foi pra cabine acompanhar os caras narrando? Fui. Parecia um encosto, né? Luiz Carlos, Lédio Carmona e Andréa Krug no meio, né? E inclusive, foi nesse momento que eu tive um insight, porque não tinha nenhum critério tradicional de RH para cortar, né? Normalmente, RH corta pela escolaridade. Eu tinha um critério, a pessoa teria que ter mais de 18 anos quando fosse começar. Né? Era o único critério que eu tinha. Qual é a formação do narrador? Qual é a experiência anterior do narrador? Tanto fazia, não tinha nada, né? Então, inclusive na época, o que a gente fez foi sair com um game, que ele era composto de 11 minigames exatamente em cima dos soft skills que a gente determinou. E um deles que foi muito bacana foi nesse momento que eu estava lá. O narrador, normalmente, a nossa humanidade, ela traz 2 tipos. Ou a gente tem a atenção muito concentrada. A pessoa da atenção concentrada é aquela que cai uma tarraxa dourada num tapete marrom e a pessoa bate o olho e vê. Ou a pessoa tem atenção difusa. Eu tenho atenção difusa, eu estou acostumada a estar numa dinâmica de grupo, a pessoa está falando aqui, eu estou ouvindo o que está ali. Estou numa sala de aula, eu estou acostumada com isso. O narrador, ele tem as 2 coisas.
ele tem um olho no campo, ele tem um olho aqui na imagem bruta que está sendo capturada pelo câmera lá, e ele tem um olho aqui na lateral, na imagem já trabalhada, e ele narra em cima dessa. Todo o resto ele está antecipando para poder falar as coisas. Ele tem o comentarista do lado dele, e ele tem o ponto do caminhão falando. Bicho. Ele tem atenção concentrada e difusa. Ele consegue ter as duas coisas. Ele foi treinado para isso. E aí um dos games que a gente fez, dos minigames, era uma coisa tipo Onde Está o Wally. Então, por exemplo, a gente dava uma imagem de uma pessoa e dava uma arquibancada de Wimbledon e a pessoa tinha que achar, localizar onde estava. Quanto mais rápido e mais preciso fosse, mais pontos a pessoa fazia. E assim, por exemplo, foi uma das coisas que a gente usou para selecionar. E só consegui ver isso quando eu estava lá em loco, dentro da cabine, vendo como é que era o trabalho dele. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria tido essa sacada de jeito nenhum. É o que eu falo, né? RH tem que praticar o TBC. Tira a bunda da cadeira, vai aonde está a pessoa, veste a sandália da humildade, você não sabe tudo, vai lá ver como é que a coisa realmente funciona. E aí a gente sai do outro lado, né? Foi bem legal. E tudo começa com um negócio, traduzir esse tal de DNA, né? Porque é fácil jogar a culpa nele, mas, cara, o que é isso, né? Vamos replicar outros vencedores, né? Caras que a gente já tem aqui dentro e falar assim, como é que... E muita gente, Emerson, queria a história que você estava falando aí do sonho, né? A gente via, né, os vídeos das pessoas de apresentação, muita gente queria ser narrador. Eu falei, não foi um cargo, era um sonho, então tinha que ser muito cuidadoso tudo que a gente fazia, muito respeitoso. Eu estava mexendo com uma dimensão muito maior do que uma vaga, do que uma oportunidade de emprego. E aí tem também uma série de confusões, entendeu? No meio dessa história toda, tem gente que acha que é boa voz, não é boa voz, voz é para vender pamonha, para anunciar coisa no supermercado, essas coisas, entendeu? Não é só isso. isso, né? Não é, a voz é treinável, não é mesmo, entendeu? Você sabe que você falou isso, uma vez eu vi um vídeo, um americano, um cara tava na rua assim, eu queria uma chance de recomeço e tal, e o cara falava que era narrador, o cara parou, abriu o vidro e o cara com aquela voz falando como se estivesse vendo um jogo da NBA, né? Aí beleza, deram uma chance e levaram esse cara. Mas você sabe que ao passo de você ouvir 2, 3 minutos a voz do cara, começou a ficar um negócio assim, tá chato. É uma voz bonita, é legal, mas não é só isso, sabe? Não é só a voz. É por isso que às vezes o virtuoso é muito fácil, porque a natureza já concedeu algo pra ele, mas ele tem que trabalhar muito em cima daquilo ainda, né? Você nasceu legal pra jogar futebol? Sim, mas até ser o Romário, que nasceu com o negócio, é diferente, cara. É diferente. Ser o Messi tem que treinar muito, cara, né? Tem que treinar muito. Narrador, por exemplo, é um cargo que exige um repertório cultural absurdo. Narrador é um cargo que exige improviso absurdo. Então, assim, tem essa questão da atenção. Então, tem uma série de componentes. Ele tem que saber muito bem trabalhar em time. Então, assim, a voz é importante? Mas ela é só um pedaço de toda a história. Fato. Só um pedaço. Tipo um Milton Leite, assim, né? O cara chegar naquele tamanho você falou dele na época dele. Eu entrevistei ele. Ele foi uma das pessoas, porque eu entrevistei todos os narradores, tanto quem estava começando a carreira, quanto quem já estava lá no topo. Milton Leite, Luiz Carlos, todos eles foram super gentis e contributivos nesse processo. Foi um processo muito, muito, muito legal mesmo. Tenho muito orgulho de ter participado disso. Que top, que top. Que legal, a gente está caminhando pro finalzinho aqui, e eu acho uma pena, porque a gente poderia ir muito, né, a vontade não falta, mas... Sabe, o Raul Gil tem um quadro, aquele assim, você tira o chapéu, e aí acho que quando a gente bateu aquele papo, eu falei, cara, você é a pessoa pra estar num quadro desse. Eu não sou o Raul Gil, não tenho a popularidade dele, não sou nem... Mas a minha convidada é digna do quadro. Aí eu diria pra você tira o chapéu pro RH estratégico? Chega, preguiça, não. Vamos parar com essa história, né? O RH tem que ser estratégico. Gente, primeiro a gente tem que entender o que é estratégia. E aí, eu costumo dizer, tá na hora do RH realmente
quebrar os paradigmas, as suas intuições, as suas verdades, as suas vacas sagradas. Está na hora de abraçar o capeta, está na hora de começar a olhar mais para dados, entender esse novo mundo que está chegando aí, se apropriar dessas metodologias e ferramentas. E RH tem que trabalhar de uma forma mais sistêmica, de uma forma muito mais processual. RH adora fazer programa de sucessão, programa de desenvolvimento de liderança. Fica até ruim, porque é uma área muito feminina. Já pensou se alguém um dia vai falar que é uma área de garota de programa? Então tá na hora de começar a rever esses conceitos e realmente trabalhar. Trabalho em silos. Se eu sou de desenvolvimento, eu não faço nada junto com quem é de remuneração. Como assim? Como assim? Eu tenho que cada vez mais caminhar para esses lugares, senão realmente a gente não vai conseguir sair do outro lado. Foi de propósito isso aqui, sabia? Porque como eu falo, não. Tem uma frasezinha também que eu não sei como você se sente com ela. E tira o chapéu pro novo normal? Ou já tá de... Para com isso. O que é normal, gente? O que é normal? Para com isso. Vem sim, né? Vai ter. Não tinha antes de Cristo, depois de Cristo? Vai ter agora AP e DP, antes da pandemia e depois da pandemia. É óbvio que o que trouxe até a gente até aqui não é o que leva a gente daqui adiante. Por isso que eu tô falando. Abraça o capeta. Esses dias eu fiz um trabalho de People Analytics dentro de um cliente e, por exemplo, você quer ver uma vaca sagrada de RH? A área que tem o melhor resultado de vendas, com certeza, é a que tem os melhores salários e, com certeza, é a que tem o melhor clima, só que não. Alguém já parou dentro da organização para cruzar esses 3 dados? Pode crer. Cara... Não, lá não era, não necessariamente. A área que mais entregava resultado não tinha o melhor clima e também não era a que pagava melhor, não. Aham. E agora? E você vê que tem impacto, né? Saiu um texto essa semana, a gente colocou no blog, justamente, descrição de cargos, a gente falou assim, e muito inspirado no que você disse, falei, cara, vamos falar umas verdades nessa parada? Porque é o seguinte, bicho, você não vai ver uma empresa dizer que tá mal das pernas porque a descrição tá desatualizada, porque tá perdendo share de mercado, porque os documentos... Você fala, cara, se isso não impacta, então peraí, por que isso a gente tem que colocar no topo? Né? Dentro da estatística tem aquele, o que você vê é o que mais é, what you see is all there is, é tudo que há, não é, velho, expande o olho e você vai falar, não, esse documento é importante, ele é, mas quando você foi definir o narrador, você não pegou uma descrição de cargo na mão e falou, deixa eu olhar pra essa parada aqui. Uma taxonomia de habilidade. Para mim, descrição de cargo é uma taxonomia de habilidade, tá na hora da gente fazer essa virada. Isso. É isso. Ó, tem mais um só que eu queria ver se você tira o chapéu ou não, que é o ex-chefe da Nath Dalmas, senhor Faustão. Tiraria o chapéu? Essa pra te... Aí você falou, deve ser brincadeira. Eu falo pra ele, assim, eu não acho ele um cara legal. Eu acho que ele é muito grosseiro. Ele faz umas brincadeiras que pra mim já deram. Eu nunca gostei, não. E eu já brinquei com a Nath. Um dia você me convida pra dar um feedback no seu chefe, quando ela trabalhava com ele. Porque, assim, ele às vezes faz umas coisas dentro daquele jeito dele. Nós estamos em 2021, tem coisa que não é mais brincadeira, já foi, já deu, é assédio. Uma coisa é você ser assertiva, outra coisa é você pegar alguém e expor. Isso são coisas completamente diferentes. Tem muita gente que confunde assertividade com agressividade. Não dá. E palavra de quem já foi muito agressiva, já errei muito nisso, já escorreguei muito na casca de banana. Então, assim, tem coisas que já deu. Olha, isso aqui foi um bálsamo pra mim, porque tem muitas das coisas que eu tenho muita dificuldade em lidar. Óbvio que a gente poderia esticar muito, muitas conversas são necessárias, mas eu vejo os pontos em que eu sou fraco e alguns outros que eu tenho mais facilidade em lidar. Mas o que você disse em todo momento foi momentos de inspiração para nos fazer questionar. Que você que esteja ouvindo possa ter curtido isso. E agora eu perguntaria pra gente fechar, Andréia, pra que é que você tira o chapéu? E aí dá aquela mensagem final juntando isso. Porque eu só te provoquei, né? Só falei coisas assim, pô, Emerson, você não falou nada, então tira o chapéu. Pra que é que você tira o chapéu e fecha pra gente? Eu tiro o chapéu tanto pra liderança quanto pro RH. Eu brinco muito, mas são 2 papéis que não são simples, né? E que no Big Brother organizacional estão sempre no paredão, né? Todo mundo adora falar mal do líder, né? E se esquece que um dia vai virar líder e aí, só porque você virou líder, você não cometeu todos os deslizes.
E o RH também é um povo muito bem intencionado, é um povo que efetivamente está ali cumprindo a sua missão, que é cuidar de gente, porque a despeito de toda a tecnologia, esse ainda é o principal papel e responsabilidade do RH. Então, é uma área que não é sexy, é uma área... Você conhece alguém que entra numa faculdade querendo ser RH? Muito pouca gente, entendeu? Verdade. Normalmente fica lá na festa do stick push atrás de orçamento, entendeu? Então também assim, não é fácil ser RH. Eu brinco, eu provoco justamente porque eu quero ver o RH crescer e ocupar o lugar que ele merece de destaque dentro das organizações. Porque o ativo mais importante das organizações são as pessoas. E isso não é blá, blá, blá. Resultado só vem por meio das pessoas. Você pode ter a melhor tecnologia, as melhores máquinas, você ainda precisa das pessoas para ensinar as máquinas. Uau! Essa foi a Andrea Krug. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, Andrea. Muito feliz. Eu que agradeço. Fiquei feliz demais com você aqui, ó. Então agora, o recado para você é: gostou? Senta o dedo nesse like, bicho. Porque se der dislike, a Andrea vai atrás e pega você de porrada. Não, aí eu vou chegar e falar assim, dá pra você estruturar o feedback? Me dá? Não tem problema, eu aceito. Mas vamos lá, né? Tem que estruturar o feedback. Com certeza. Muito obrigado. Você que ficou com a gente esse tempo todo. Espero que você tenha curtido bastante. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu, Andrea. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu mesmo.